Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro, estou aqui para mais uma aula de matemática. E o tema de hoje é derivação implícita, ou derivada de funções implícitas. Para isso, temos 3 exemplos aqui de funções implícitas, entre as quais algumas são possíveis de escrever y em função de x e outras dificilmente ou mesmo impossível. Então, as funções implícitas são equações que relacionam x e y, a variável independente e a dependente, mas que algumas delas são difíceis de expor y dependendo apenas de uma expressão em x. Ou seja, vamos até considerar que y é uma função de x nas funções implícitas, mas conseguir nas equações deixar y isolado num membro e toda uma expressão em x no outro membro é muito difícil em determinadas equações e até mesmo impossível aqui. É o caso aqui dessa última, por exemplo, onde notamos que o y está no ângulo e aqui não, aqui ele está fora do ângulo, né? Ele está como parcela de um polinômio. Então, isolar y aqui não é possível, né? E aqui pode até ser possível conseguir y em função de x, mas o trabalho pode ser tão grande que não vale a pena, né, fazer isso. Ao mesmo tempo que é bem provável que não seja assim muito... não é conveniente tentar, porque esse trabalho vai ser exaustivo. Mas a primeira até é possível, não é? A primeira é possível e podemos escrever y igual a mais ou menos raiz de 16 menos x ao quadrado. Mas, conseguindo ou não esse feito, né, expressar y de maneira explícita em relação a x, podemos obter as derivadas primeira, segunda e superiores nas funções implícitas, mesmo que não se consiga escrever y em função de x apenas. E para obter essas derivadas, o que está valendo aqui para se derivar essas equações e obter a derivada primeira, por exemplo, é justamente a regra da cadeia. Gostaria que vocês lembrassem disso aqui, ó. Vamos pensar que u é uma função que depende de y. Eu coloquei f maiúsculo ali. Pensa assim, que tem uma função que depende de y. Como, por exemplo, um termo aqui, ó. Olhando só para esse termo, ele depende de y. Olhando para essa parte aqui dessa equação, ele depende de y, seno de x, y. Está dependendo de y. Depende de x também, mas depende de y. Então, tome aqui uma função f grande com argumento y. E esse y sendo f de x, conforme nós queríamos. Então, levando o y aqui, você percebe que o u é f de x, certo? Então, está claro que é uma composição. Logo, para se obter a derivada primeira, que pode ser assim, ó, operador d em u em relação a x, né? Repare que u depende de x, então faz sentido perguntar a derivada em x. Depende de x pela composição. Ou du dx, como é que se aplica a regra da cadeia aqui? É a derivada da função mais externa no argumento que está aqui, mantém esse argumento aqui, né? Vezes a derivada desse argumento. Assim é a regra da cadeia, né? Regra da derivada da função composta, que é composta por 2 funções apenas. É isso aqui. E aí, trocando para descarregar um pouco essa notação, trocando para y, fica assim, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Toda vez que fizermos a derivada aqui,
Porque devido à igualdade, nós queremos a derivada. Se nós temos essa expressão igual a outra, então derivando os dois membros, você vai ter derivada daqui igual a daqui. Sempre que aparecer a derivada de uma expressão que tenha o y, o fator y' vai constar logo após a derivada. Então, o que vai acontecer? Nós vamos aplicar a regra normal à função aqui, né? Como se aplica se fosse variável x. Você aplica aqui a regra de derivação e, após aplicá-la, vem o fator vezes y'. Então, isso vai ser acrescentado sempre que nós estivermos derivando com uma função que apareça o y como variável, né? Vai aparecer esse y' aqui. Então, a ideia esse cálculo aqui, esse lembrete, é para mostrar que a derivação de função implícita faz uso da regra da cadeia, né? E aí aparece esse fator aqui. Com isso, vamos fazer aqui, olha só, nós vamos obter a derivada de y em relação a x nesse primeiro exemplo aqui. Vamos lá. Sem olhar para cá. Então, simplesmente, tem-se a equação e olha o que você pode fazer. Você vai derivar dos dois lados. Nada impede de você indicar assim. Nós vamos indicar só na primeira vez, tá? Olha aí. Derivada dos dois lados, elas são iguais. Derivada de x ao quadrado em relação a x, 2x. Derivada de y ao quadrado em relação a x. Aí entra isso aqui. Deriva normalmente a potência, que é 2y, só que vezes quem? Y'. Que é aqui. Então, essa observação foi para mostrar que ao derivar o y em relação a x, vai aparecer esse fator, igual derivada da constante, 0. E nós não queremos a derivada primeira? Então, simplesmente, olha, 2x vem para cá e divide por 2y, não é? Então, fica assim, ó, y' é igual a menos 2x dividido por 2y, que é simplesmente menos x sobre y. Então, a derivada implícita, obtida por equações que estão dadas na forma implícita, geralmente, no seu resultado, os termos vão depender de x e de y. Os termos que vão aparecer ali. Combinado? Então, essa é a resposta. É menos x sobre y, a derivada primeira desta função ali. Agora vamos ao segundo exemplo. Y² mais 3y² menos 5x igual a 2x ao quadrado mais y. Derivando dos dois lados, vamos lá. Sem fazer essa indicação. 4y ao cubo, derivada da potência, vezes y'. Mais derivada da potência, 2 vezes 3, 6y, vezes y'. Menos derivada de 5x em relação a x é 5. Aí você pode dizer, ah, não tem x'? Pode ter x'. Mas x' é o quê? É a derivada de x em relação a x. Isso dá 1. Tá bom? 2x ao quadrado. Derivada, 4x. E aqui, derivada de y. Derivada de y, você vai dizer, é 1. 1 vezes o y'. Então, derivada de y'. Derivada de y. Agora, o objetivo não é achar a derivada de y. Então, todos os termos que têm a derivada de y, vamos juntar e ver o que acontece. Repare que aqui tem 1. Então, em geral, você vai escrever assim, ó. Você vai já destacar ele aqui. Você pode fazer assim, ó, ou antes ou depois. Ó. Quem que ele multiplica? O 4y ao cubo, multiplica o 6y, e quando esse aqui for para o outro membro, aqui, certo? Quando ele for para o outro membro, ele é menos 1. Então, aqui, olha aí, o y' multiplica toda essa expressão. Concorda?
E esse 5 vem para cá. O 4x já estava. Finalmente, y' é o quê? Y' é 4x mais 5 sobre 4y³ mais 6y menos 1. Essa é a derivada primeira obtida implicitamente. Tá? E aí, você vai dizer, e se eu quiser a derivada segunda? Vamos a ela nesse caso? Vamos a ela. Nesse caso aí nós vamos sim. O tema aqui foi derivação implícita. Vamos aqui à derivada segunda desta aqui. Então, repare que a derivada primeira está exposta. Então, a derivada segunda é a derivada da derivada. E você pode ainda colocar assim, ó, é a derivada em relação a x da derivada. Certo? Essas são as indicações aí. E o que nós estamos vendo? Isso aqui é um quociente. Como é que se aplica a regra do quociente? Como é? Derivada do de cima, numerador, vezes o denominador, este aqui, menos derivada, o numerador e a derivada do denominador. Regra do quociente. Sobre o denominador, o quê? Ao quadrado. 6y menos 1 ao quadrado. Combinado? Então agora é só fazer as derivadas que estão indicadas no numerador. Derivada de 4x mais 5 em relação a x é 4, né? Então fica 4 com isso aqui, ó. Fica 4 com isso aqui. Menos o 4x mais 5 vezes a derivada deste aqui. Qual a derivada desse polinômio? Você deriva, como se fosse um x aqui, deriva normalmente, e vai ter o y' para cada um, né? Então, deriva o polinômio. 3 vezes 4, 12, y², mais 6y, derivada de 1 é 0, vezes y', a diferença que aparece, né? O y', sobre o quê? O denominador ao quadrado. Não é? Acabou? Quase. Quem que é y'? Y' é isto aqui. Y' é esse. Então, faz a substituição e trabalho algébrico aí, mas isso já é, aqui não adianta distribuir, né? No máximo esse 4 aqui, pode deixar indicado mesmo, 4y³ mais 6y menos 1, menos 4x mais 5, vezes este aqui, que é 12y² mais 6y, vezes y'. Quem é o y'? Aquele ali, ó. 4x mais 5 sobre 4y³ mais 6y menos 1. Isso tudo sobre, o sinal de igual é aqui então. Isso tudo sobre este ao quadrado. Daí para frente é exercício de álgebra. Essa já é uma resposta, né? Teria que se multiplicar esses dois e este aqui. Esse denominador vem com esse, aí faz a redução, e esse denominador aqui que fica comum multiplica com esse aqui. Como isso toma muito tempo, nós vamos deixar aí. E finalmente, para comentar, o terceiro exemplo, aqui, ó. Esse é o terceiro exemplo aí. Vejamos, é o seno de xy igual a y². Vamos achar a derivada primeira aqui.
O objetivo é achar a derivada primeira. Aqui foi uma observação para que você pudesse ver como é que se faz a derivada segunda, né? Você olha para cá, deriva normalmente, vão aparecendo as derivadas e o y' aparece de novo. E aí substitui lá. 3x menos 7. Então, você vai olhar esse lado e esse vai derivar os dois em relação a x, né? Reparou que aqui, nesse caso, quem que é o fzão aqui, ó? É o seno. Seno de alguma coisa, no caso é seno de xy. Então, derivada do seno, função composta, ó. Você tem o seno de uma função aqui, né? Tá certo? Então, vamos lá. Derivada do seno. Lembrando aí, caso você ainda não tenha chegado aí na derivada do seno, não faz mal. Eu informo agora, e em aulas anteriores eu informei. A derivada do seno é o cosseno, do mesmo ângulo. Então, derivada do seno, você vai colocar cosseno do ângulo, né? Aqui eu vou ter que fazer isso, vezes a derivada da função que está ali dentro, que é essa aqui, né? Então, aí está a função composta, né? É derivada de uma função composta. E o y' vai aparecer aqui, quando derivar isso. Primeiro está sendo indicado aí a derivação da função composta. Igual, derivada de y², 2y, vezes a derivada daqui, que é y'. Derivada de 3x, 3. E derivada de 7 é 0. E agora temos aqui o cosseno de xy. E aqui nós temos a derivada do produto. Tem a derivada do produto aqui. Como é a derivada do produto? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Igual a 2y, y' mais 3. Então, como eu disse aqui, ó, o y' apareceu aqui. Derivada do x é 1. Então, ficou assim, ó, cosseno de xy, que multiplica o quê? Y mais xy', igual a 2y, y'. Então, temos y' dos dois lados. Esse termo vai ficar aqui, e o que não tem vai vir para cá. Então, vamos fazer isso direto aqui, quer ver? Está vendo o cosseno xy? Ele vai multiplicar o y, e vai multiplicar o xy'. Então, xy' cosseno, eu vou deixar assim, 2y' vem para cá, e o 3 fica aqui, e o cosseno xy multiplica y. Então, menos y, trazendo para cá, cosseno xy. Conclusão, repara aqui que o y' multiplica o quê? O y' multiplica x cosseno de xy e menos 2y. Então, isso vai ficar como? Vai ficar assim. Vai ficar aqui, ó. O y' multiplica o quê? O y' está aqui e aqui. Ele multiplica x cosseno xy e menos 2y. E aqui repete. Cosseno xy. Tá certo? E agora é só dividir. E temos aqui a derivada primeira de uma função implícita. X cosseno xy menos 2y.
Aí está a resposta para esta aqui. Essa função número 3, né? Daqui fomos para lá. Aí está. Então, a derivação de função implícita nada mais é que o uso da regra da cadeia. Uma vez que há funções que dificilmente ou mesmo impossível é de se explicitar y em função de x. Então, ficamos por aqui e com esses 3 exemplos, espero que tenha contribuído aí para tirar as dúvidas e esclarecer esse ponto aí. Nos vemos na próxima. Um abraço.